Beleza. Pô, dá pra fazer uma grande podcast. Só nesse ponto do AdSense, que é uma... O YouTube sempre tá atualizando e tá trazendo ferramentas novas. Eles vão adicionar agora uma parada sobre dublagem. Hã? O MrBeast já tem. Se você entrar no canal oficial do MrBeast, o vídeo dele já tá dublado para 9 idiomas diferentes. Isso é muita loucura. Vocês Não, pensam isso daí não é nada depois do que eu vi. Eu vi uma inteligência artificial, Kaique, que mostra o Leonardo DiCaprio fazendo um discurso. Nossa, eu tô muito assustado com isso. Não, eu tô que cansado. mexe, né, o bagulho. Cara, eu tô cansado porque eu vou ter que me atualizar, vou ter que saber um monte de coisa Que mexe nova. a boca Você não vai ter que se atualizar. na língua do... Não, então... Eu escrevo lá, tipo, me atualize? Não, você já era. já era. Todo mundo já era. Não sobrou espaço pra Mas, ninguém. mas o do MrBeast, eu fui ninguém fazer uma reunião esse ano lá no YouTube, eles então falaram melhor que assim. já estão testando com grandes canais. O MrBeast, ele tinha canal em todos os lugares do mundo, tipo, tinha MrBeast Brasil, Espanha, Dinamarca, Rússia, Sim. só que agora tem uma função tipo Netflix que você troca lá, tipo assim, cara, eu quero assistir em espanhol. Posso e falar um a negócio? voz já sai em espanhol. Nada contra o YouTube, mas isso tem desde a época do DVD. Então, assim, podia ter isso há muito tempo. Sim, Cara, até ajudado certo? muita gente. Você não quer brigar com o YouTube de Não, graça, lógico né? que Já não. aprendemos que não Meu é um irmão, bom não negócio. faz isso, porque tu não tá ligado. Não, a gente tá bem com o YouTube, a gente ama, atendendo pô, a gente, Bota tem o o cara de WhatsApp host e dela. o cara já começa a Não, comprar não, shake. Depois Depois a ver, no porra. off, quando terminar aí, eu vou te contar como tava a situação. Não, para. Mas, cara, Mas então, só pra explicar a diferença. a gente amou o né? YouTube, Não é sim. um profissional que vai pegar aquilo e vai dublar. tem, É uma coisa automática. Não, tem isso também. Você pode ter a opção, tipo Não, assim, sim. você não tem verba e você quer deixar um robô dublar. Exato, pode quero dublar. colocar o Wendel Bezerra. Mas o MrBeast, ele contrata um dublador brasileiro pra dublar e depois ele sobe a track Ah, de tá. áudio. Não, mas isso é tranquilo. Eu achei que era uma inteligência artificial, realmente. que- Não, tem a inteligência artificial, que tem voz de homem e mulher. mas, cara, então. Por isso que eu comparei com o DVD. Aí é DVD, é a mesma coisa. Entendeu? então, mas tem as duas opções. Eu tô falando que, pô, hoje o seu programa, que era limitado ali pelo língua. idioma, agora você tem a opção de, tipo, pô... Legenda atravessar- automática já tinha, né? De vários atravessar- idiomas. né? Deixa eu levantar um ponto importante. Pro Prima. Essa aqui eu vou jogar pro Primo. Que é o seguinte. Eles falaram aqui, Primo, que faz muita grana. Publicidade, AdSense, blá, blá, blá. A gente não é o podcast que faz mais grana do mundo com AdSense. A gente não é o podcast que faz mais grana do mundo com publicidade. Mas a gente faz grana pra caramba com o Primocast. Faz. Milhões com o Primocast. Faz mesmo. Faz milhões. Cara, explica um pouco. Fala um pouco de, tipo assim, cara, de como que a gente faz no grupo, de como que a gente utiliza os podcasts aqui. A Porque gente pode abrir números? é um negócio que, porra, que a tu me galera perguntou pode no usar. grupo, agora Não, a gente não Os pode. caras vão perguntar Não, mas todos Ué, vocês abriram o que vocês quiseram. Bem cuzão. Não, pode abrir aí, Primo, se quiser. Agora é com você. Não, fala um pouco do que a gente faz. Não precisa abrir nada. Chuta aí um número. Cara, faz uma coisa que eu acho interessante, eu tenho percebido que assim, eu vejo dois tipos de monetizações de uma forma geral, assim, monetizações estratégicas, né? Nos podcasts e em canais que não necessariamente são podcasts, de forma geral. Eu vejo que você tem muitos canais que eles monetizam muito com publicidade. Publicidade, AdSense e audiência. E eu vejo canais que eles monetizam menos com publicidade, AdSense, e mais com outros projetos, e geralmente eles são mais nichados. Né? Então, aqui você tem um viés, obviamente, informativo e de muito valor, mas com uma pegada um pouquinho maior de amplitude, generalismo, vários temas. E aqui você tem uma coisa com menor audiência, só que um pouco mais nichada e que agrega mais valor para um público específico, uma persona, e para outros públicos isso daqui geralmente não faz sentido, não é? Então, para esse formato de negócio, eu acho que se enquadra o Inteligência Limitada, o Flow. Né? Para o nosso formato de negócio, a gente acaba gerando mais recursos como um originador, de alguma forma, de outros produtos, em geral, ligados ao mercado financeiro. Né? Então, Certo. de onde vem a maior renda nossa? Vem através da redução do nosso CAC. Então, no começo do podcast, eu falei sobre podcasts ou canais pequenos que fazem muito dinheiro. Por quê? Porque você pode comprar audiência. Existe um custo, você pode comprar audiência. O que você não pode comprar muitas vezes é engajamento. Mas você compra audiência. No momento onde a gente trabalha com outros produtos, e o nosso business não é o podcast, o business deles é o podcast, o podcast ele funciona de uma forma estratégica como uma aquisição para outros business que a gente tem. Sim. Então a gente tem uma gestora de recursos, onde a gente cuida do dinheiro das pessoas. A gente tem uma consultoria de investimentos, onde a gente cuida do dinheiro das Se o pessoas. Vilela passar lá, bater uma meta. Não, você não sabe. A gente passou lá e ele falou, galera, tô precisando de alguém para cuidar do meu dinheiro. Vai bater a meta. Falou isso. Vai bater a meta. A Portfólio vai bater a meta já. Né? Aí, então a gente tem isso. A gente tem a FinClass, uma plataforma de assinatura, a gente tem MBA, pós-graduação, a gente tem tudo isso. Então, no final das contas, a gente entende que quem segue a gente tem uma dor Mais. específica, né? O Equity Mais,
tem uma dor específica e a gente acaba precisando não pagar por essa audiência o que a gente pagaria porque a gente já tem eles nos ouvindo de uma forma orgânica. Então, para a gente, o maior indicativo seria o quanto a gente economiza de aquisição, né? E eu diria que a gente economiza algumas dezenas de milhões de reais, né, nos nossos podcasts da casa. Acho que teve um exemplo de um episódio quando a gente foi lançar o MBA do Barsi. E a gente fez um episódio com o Barsi. Um episódio foi bem. Sim. Para os números do Primocast, foi um episódio que bateu 700 mil e tal. E a gente diminuiu ali o CAC, acho que de leads, acho que umas 5 vezes. Menos, quanto assim, que 5 vezes menor. Quanto que veio de faturamento só do Primocast nesse Só MBA? do Primocast, cara, Um episódio. eu acho que esse daí veio uns 4 milhões. 4 milhões. Então, assim, é um pouco diferente. Eu não saberia Sim. precisar exatamente quanto que a gente gera, né? Mas o que eu sei é a redução de CAC. Pô, se você pensar aqui no Grupo Primo, a gente... É que tem números que não são muito públicos. Cara, vamos dizer que talvez 50 mil... Eu vou chutar um monte de besteira aqui, cara. Cara, a gente reduziu bastante CAC. Essa é a função estratégica pra gente. Só que, por outro lado, a gente também acabou tendo, acho que, uma grande alegria, assim, de também conseguir ter uma audiência fiel e relevante. Sim. Porque de AdSense, cara, se você for pegar... O quanto que a gente faz aqui na casa? Porque o Igor falou do Flow, de uma forma geral. né? Sim. Quanto que a gente faz aqui no Grupo Primo de AdSense? O ano passado deu $500 mil. O Deu grupo. $500 mil? $500 mil. Entendi. Você viu que ele contou uma versão melhor, né? Meio milhão parece mais do que 500. É verdade. $500 mil. Então a gente fez uns... Me Ele impressionou usou Impressionou com o mais, copo cheio aqui. A gente fez uns 2,5, Joga 3 milhões muito, de reais. menino Kaique. Cara, né? Jogou pro lado dele. Fizemos $500 mil. Mas o coisa interessante, cara, é com quantas visualizações a gente fez isso. Foi Você bem... mostra a diferença do total. nicho, né? Tipo, Total. quanto que é o CPM de vocês? É mais baixo que o de vocês, com certeza. O meu deve ser o mais baixo de todos aqui. Vamos ver aqui Quanto que é o agora. nosso aí? Deixa eu puxar aqui o nosso... Porque isso aqui demonstra um pouco até da... Quanto mais nichado, né? E mais as pessoas têm poder aquisitivo para comprar alguma coisa, geralmente maior o quanto o anunciante está disposto a pagar. Por isso que você trabalha com um nicho endinheirado, te permite ganhar dinheiro mesmo com números menores, né? Uhum. 2,45. $2,45 para cada 1.000 visualizações. CPM. De vocês é maior, né? Só o do Thiago, o do... É que o do Thiago, cara, é arregaço. Não embaixo. conta. O do Thiago é 8, 9. É que eu não consigo puxar o grupo inteiro aqui. Deixa eu ver o do Primocast. 8, O 9 Primocast dólares, acho que é 3 cara. e pouco, cara. O do Vilela é maior, é maior que o meu, 2,69. Se a gente pegar só do Primocast, é é 3,80, 3,80, R$ 4 Aham. reais. Dá pra ganhar dinheiro. Sim. Sim. Dá pra ganhar dinheiro aqui AdSense. em produtos. AdSense. A gente já falou aqui 3 formas que dá pra ganhar dinheiro muito bem. Perfeito. Certo? Uma coisa... E a gente tá falando que a dos produtos que a gente tá falando aqui, você não precisa ter uma audiência muito grande, porque também a chave do negócio aqui tá em você trabalhar o tráfego pago por trás dessas audiências. E isso daqui é uma função estratégica do podcast muito grande no nosso caso. Sim. Porque a gente tem muitas pessoas que passam pelo nosso podcast, tá? E quando essas pessoas passam, né, a gente tem uma ferramenta no Google que permite que a gente quase que persiga essa pessoa que passou pelo nosso podcast. Então agora eu posso vender produtos para as pessoas que passaram pelo meu canal. Então eu sei que elas são vendo mais até qualificadas. a quantidade de tempo que ela assistiu do conteúdo. Isso. Então eu posso fazer o seguinte, olha, a pessoa que assistiu esse episódio sobre como investir em ações mais de 10 minutos, persegue ela. E você manda os cachorros para a rua e vai atrás dessa pessoa, porque em tese é uma pessoa muito mais qualificada para comprar um produto. Sim. Então a gente começa a formar uma base, um público, e quando a gente quiser procurar um público que assistiu a gente aperta um botão e vai gastar menos dinheiro, porque a gente já sabe quem são. E, se a gente quiser, a gente tem uma função que a gente cria um público look-alike, que é quase que um público parecido com esse. Então, o algoritmo ele quase que pensa, bom, esse cara ele tem tantos anos, ele gosta desse tipo de conteúdo, é inscrito nesses canais, quem mais é parecido com eles? Ele meio que replica e começa a buscar. Então, tem uma função estratégica para a gente muito grande, entendeu? Então, Isso você não precisa gerar milhões de Isso. audiência, você precisa gerar uma certa audiência que já dá para Exato. trabalhar. Então, assim, a gente está fazendo um podcast aqui sobre como fazer podcasts. Sim. Né? É, Se a mas gente tiver um curso sobre isso... Mas o podcaster, o cara que tem o podcast dele, ele pode ganhar com evento, pode ganhar Sim. com palestra, Evento, com curso, com livro. Tudo. Eu, por exemplo, vou lançar o livro agora em maio, meu livro, que foi um crowdfunding que eu fiz ano passado, bateu 400 da meta, da meta que era proposto, quero fazer série, quero fazer filme, entendeu? E Sim, tudo muito podcast legal. é um canhão que eu tenho na mão para divulgar essas paradas, Muito entendeu? bom. O que você tinha... Antes de começar o podcast, você falou que tava pensando numa parada de premiação. Que história é essa aí? É porque, cara, eu tenho umas ideias malucas, né? Então, porra, existem hoje no Brasil
premiações do melhor podcast, não sei o que e tal, feito por uns caras que não manjam de podcast, entendeu? Tem isso também. Normal. Então eu queria fazer um com os caras que manjam de podcast. Então, nada, assim, na verdade é uma ideia embrionária pra cacete. Precisa algumas coisas acontecer até lá, em questão de grana mesmo. Mas eu queria, cara, fazer uma premiação no final do ano dos melhores podcasts, e dentro disso, não só dos melhores podcasts, mas tudo que envolve, sabe? Esses programas. Nesse sentido, a gente tinha pensado em colocar, em elencar em diferentes áreas, os profissionais que trabalham ali também, as funções dentro dos programas e tal. E, porra, a gente tá pensando, formatando isso daí pra conseguir fazer no final do ano. Tô pensando lá em, sei lá, dezembro. Pô, eu acho legal, Entendeu? cara. Muito foda. Eu também acho, porque assim, o problema é que eu tenho as ideias e aí eu preciso depois correr atrás pra executá-las, né? Ideia Não, tem pra cara, cacete. se você botar a gente como em primeiro na categoria de negócios, na premiação, a gente entra com grana aí, não tem problema. A gente viabiliza já, tira do papel já esse negócio, entendeu? Então, agora, cara? só de sacanagem, vocês não vão estar nem no top 3. Ah, normal. A gente já, os Mas caras não é não uma- colocam a mas- gente em mas premiação. essa- Mas aí essa a gente já vai saber que não temos que respeitar isso daí, né? Se Essa, isso então. acontecer, Então, sem credibilidade nenhuma. Mas isso que você tá, essa brincadeira serve pra isso mesmo. Que assim, cara, eu duvido da credibilidade dos programas, das premiações que existem hoje, tá ligado? Ah, eu também. Eu Cara, acho. eu tenho evidências e provas também. Não é um absurdo. Várias. Com todo respeito, não que eu queira, não Várias. que eu me importe, tá? De verdade. É só uma constatação. Não é interessante que o Flow Podcast ser o programa mais pesquisado no Google no ano passado, ele nem figura nessas paradas? É bizarro. Cara, Ah, é que tem uma a gente politicagem também tem muito grande nisso. Não Exato. faz sentido nenhum. Então não é qual é o melhor podcast. É qual é o melhor podcast dentro das minhas regrinhas aqui e que, porra, sei lá, são muitas vezes enviesadas demais. Pô, todo ano Entendeu? pedem pra gente divulgar vários prêmios aqui. Eu não divulgo Pede nenhum. pra mim, gente. também eu não divulgo, não. Ah, cara. Cara, E aí a gente. Pô, não, Publicidade deixa pra lá, grátis, vai. pô. cara, Não, ó, já aconteceu de Você é insistir- top, não sei de- o que, divulga. Porra. De insistir pra gente ir no prêmio, o Thiago não conseguia porque tinha uma viagem e, tipo, sei lá, foi eu, o Lucas lá representar e simplesmente a gente só não ganhou, assim. Cara, Mas já é me porque ligou o o Thiago dono, não foi. dono de prêmio puto, assim, porque por que vocês não vão divulgar, velho? Eu falei, mas porque eu não quero, mano. Eu sou obrigado Esse a divulgar. prêmio que você me paga inventou, que eu divulgo, você criou cacete, velho. o cara que criou Pedaço um de prêmio. acrílico. O cara criou o prêmio no ano, ninguém nunca viu Ó, o negócio e... mas tudo bem. Eu apoio essa iniciativa aí. E vou te falar, mané, eu tava pensando, já que a gente quer organizar essa parada e é uma iniciativa nossa e tudo mais, provavelmente o Flow, por exemplo, nem participa dessa porra, porque seria escroto, Sim. né? Então, aí não dá. É, Mas o Primocast já participa. com certeza. Mas, porra, assim, todo o Tô resto brincando. participa. entendeu? Não, cara, enfim. Deixa eu falar um negócio aqui que